Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Aqui estou eu, muito melhor, graças a Deus. Eu agradeço a você também que está orando, você que esteve orando, você que continuamente ora pelo Devocional Kairos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pessoal, hoje eu quero anunciar para vocês que a gente vai passar essa semana, esses próximos dias, aprendendo sobre a carta de Tiago. Pensei comigo, estou fazendo uma leitura sequencial e por que não, no Devocional Kairos, a gente também fazer um estudo sequencial da carta de Tiago. É muito legal essa ideia de morar na carta, né, de poder aprender um pouco mais dentro de uma carta, dentro de um livro da Bíblia, para entender, né, o raciocínio do autor, entender um assunto talvez de uma forma um pouco mais aprofundada ou pelo menos de uma forma continuada. Então essa é a ideia dos próximos dias aqui no Devocional Kairos, e escolhi a carta de Tiago justamente porque já estava fazendo uma leitura, já estou aprendendo aqui com a carta de Tiago e certamente quero compartilhar isso com você também, será abençoador para nós. Passei essa manhã fazendo um estudo introdutório da carta de Tiago e hoje nós vamos abordar aqui os primeiros versículos dessa carta abençoadora que é a carta de Tiago. Para a gente começar, é interessante a gente já ter em mente que Tiago ele escreve essa carta a judeus cristãos que estavam nesse momento dispersos ali em torno de Jerusalém, porque tinha se iniciado uma grande perseguição aos cristãos, né? Então a gente vê Tiago escrevendo aqui a um povo que está disperso principalmente pela Judéia, Samaria, de acordo com Atos capítulo 8, verso 1, após a morte de Estevão. Então, logo após a morte de Estevão, como descrito em Atos 7 até 8 ali, a gente enxerga então uma grande perseguição iniciada à Igreja de Cristo e inclusive fez parte dessa perseguição o então, depois, né, apóstolo Paulo. Nós observamos também que nessa perseguição muitos não ficaram só pela Judéia e Samaria, mas eles foram também para Fenícia, Chipre, Antioquia, como nos relata o texto de Atos capítulo 11, verso 19. Então Tiago escreve essa carta pastoral a um povo que está em sofrimento, a um povo que está em perseguição, muitas vezes em sofrimento por causa de ser cristão, por causa de serem pobres, né? Eles são muitas vezes afligidos, eles são perseguidos, eles sofrem, e Tiago escreve essa carta visando encorajá-los. Essa carta de Tiago é uma carta mais geral, ela não é direcionada a uma igreja específica, portanto todo o seu conteúdo ele é abençoador também de forma geral, e ele diz respeito também não só a essa época específica em que Tiago escreve, mas a todos nós também nos dias de hoje. E o assunto que Tiago começa a abordar aqui na sua carta é justamente sobre as provações. É um povo que está sendo provado, um povo que está passando por perseguições. Então Tiago já traz aqui algumas palavras de encorajamento. E quando se fala em perseguições, certamente isso cabe perfeitamente aos dias de hoje, né? Muitos cristãos hoje sofrem com perseguições, até mesmo dentro das suas casas, por serem cristãos, por se posicionarem como cristãos, buscam uma nova vida, têm uma nova vida em Cristo Jesus e por causa disso são perseguidos, muitas vezes são ridicularizados dentro de sua própria casa, muitas vezes são perseguidos por causa da sua fé na escola, quando manifestam o seu pensamento, são ridicularizados, né? Então, essa carta de Tiago vem para trazer um bálsamo aí sobre a vida de muita gente. Vamos ao texto? Vamos começar a partir do verso 1 até o verso 4. Leia comigo na sua Bíblia. É interessante que você pegue a sua Bíblia, talvez até grife, tenha aí um caderninho para fazermos algumas anotações. Certamente será de grande crescimento para você. O verso 1 da primeira carta de Tiago, capítulo 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Lembra que eu falei que Tiago está escrevendo a um povo que está disperso, judeus cristãos? Pois é. Verso 2. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago aqui então, ele começa a falar sobre as provações, e a primeira coisa que ele diz sobre as provações é que são motivo de alegria. Que coisa! Tiago está escrevendo para um povo que está sendo oprimido, um povo que está sendo perseguido, e Tiago diz a eles: isso é motivo de alegria. Considerem motivo de alegria o fato de vocês estarem sendo provados. Tiago aqui está trazendo o aspecto positivo das provações. Lembrando que as provações, diferente das tentações, nós vamos falar disso mais para frente, ainda no decorrer da carta de Tiago, as provações, elas vêm da permissão de Deus. O Senhor, por vezes, prova a nossa fé. O Senhor, por vezes, permite dificuldades, tempestades na nossa vida, assim, a fim de que a nossa fé ela seja provada. E isso traz benefícios para nós, é o que Tiago está dizendo, é motivo de alegria. Por isso ele escreve: considerem motivo de grande alegria. Não só motivo de alegria, mas motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não só uma, nem duas, mas diversas provações. O Senhor Jesus já nos alertou, o Senhor Jesus já nos deixou preparados, Ele preparou os seus discípulos dizendo de que nós teríamos perseguições, nós seríamos perseguidos, nós teríamos provações, nós teríamos lutas. Mas qual que é a solução? Nós olharmos para Cristo, nós continuarmos confiando no Senhor. Muitas vezes a nossa fé pode ser que ela esteja até certo ponto contaminada. Nós confiamos, mas não confiamos tanto. Nós confiamos, mas não confiamos plenamente. E quando vem uma provação que nos deixa de mãos atadas, a nossa fé ela é provada. Nós somos provados a confiarmos plenamente em Deus, porque não há nenhum outro recurso. Não há nenhuma outra saída. Se Deus não agir, não tem como. Então, nós dependemos completamente de Deus. Então, a nossa confiança está em Deus. A nossa fé está sendo provada, a nossa fé está sendo testada. Então, por isso a provação é boa, ela produz um crescimento. E ele continua no verso 3, né? Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Você sabe disso? Porque Tiago está dizendo. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Se tem uma coisa que a provação da fé produz, de fato, é perseverança, é confiança, é paciência. Não tem como. Quando nós começamos a confiar em Deus, nós somos alimentados de perseverança, confiança. E ele diz que essa perseverança, ela deve ter ação completa. A perseverança em nós, ela não é algo incompleto, mas é algo que é construído num processo. Perceba que até outro dia, né, você deve se lembrar, você que acompanha o Devocional Kairos, que eu não andei muito bem de saúde, né? A gripe pegou e ela pegou forte. Quero até já mandar um abraço aqui pro pastor Nadir, que acompanha assiduamente o Devocional Kairos, compartilha e por vezes puxa minha orelha e fala: Juliano, cadê o Devocional Kairos? Né? Uma bênção, pastor Nadir. Ele inclusive passou uma receita sobre a gripe. Juliano, essa gripe vai desaparecer, né? Eu tenho que pegar lá no WhatsApp com ele mais detalhes dessa receita, que certamente será abençoadora para a minha vida e dos que estão aqui também. Mas enfim, durante essa gripe eu passei por um processo. Não adiantava eu querer acelerar os processos. Não adiantava eu tomar um monte de remédio e querer ficar bem logo. Não, tinha um processo de cura, um processo de recuperação. Alguns dias eu deixei a dor de cabeça, alguns dias eu deixei a dor no corpo. E aos poucos eu fui deixando também a dor de garganta, aquelas coisas que mexiam com a garganta, e hoje já estou muito melhor, graças a Deus. Um processo de recuperação que exercitou tanto a minha fé em Deus, a minha confiança de que Deus está cuidando, de que ia ficar tudo bem. E isso foi alimentando também a perseverança no meu coração, de não desistir, de continuar crendo que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Exercitou paciência também no meu coração, na minha mente, na minha vida. De fato, as provações em qualquer nível, provações grandes, provações menores, provações pequenas, elas exercitam a nossa fé, elas exercitam a nossa confiança em Deus, elas produzem em nós perseverança. E nós, na caminhada de fé, precisamos de perseverança, continuar caminhando, não interromper o processo, ter paciência para entender que Deus está cuidando, que no tempo de Deus vai dar tudo certo. A gente não pode passar o carro na frente dos bois. A gente tem que respeitar a hora certa de cada coisa. Perseverança, paciência. Você tem sido perseverante? Você tem sido paciente?
Creia que no meio da sua luta, Deus não te abandonou. O Senhor está presente, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor não nos permite passar lutas, provações que nós não suportamos. O Senhor está presente, Ele sabe até onde nós podemos chegar. Portanto, continue perseverando e confiando. E é interessante que ele diz que essa perseverança, o verso 4, deve ter ação completa. A fim, qual o propósito? Ou seja, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha só que interessante, a provação produz em nós uma maturidade. Muitas vezes precisamos de uma maturidade espiritual, uma maturidade na vida. O que é maturidade? O oposto de infantilidade. Nós deixamos de ser como crianças e começamos a nos comportar como adultos. O que uma criança tem no seu comportamento? Meu filho Ian, por exemplo, quer tudo para ontem, quer tudo para agora. E muitas vezes nós não somos assim também. Nós não queremos esperar, nós não queremos confiar, nós não queremos saber das explicações. Nós queremos tudo para agora, nós queremos que tudo se resolva agora. Mas não. Através das provações da nossa fé, o Senhor vai produzindo em nós perseverança, paciência, nós aprendemos a confiar, a respeitar o processo e com isso nós vamos amadurecendo. Muita gente na fé precisa amadurecer. Gente, já para finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou deixar aqui uma frase de William Cowper. Ele escreveu o seguinte, um texto: Deus opera de maneira misteriosa para suas maravilhas realizar. Ele coloca suas pegadas no mar e move-se na tempestade. Nos veios mais inescrutáveis, de perícia inescrutável, ele reserva seus brilhantes desígnios e revela sua vontade soberana. O resumo desse texto maravilhoso é que Deus, ele age muitas vezes de maneira inexplicável. Muitas vezes a gente não entende, a gente não percebe, mas a gente tem que ter sabedoria através da Bíblia, através dessas palavras de Tiago, para entender que por mais confuso que esteja o processo, a perseguição, aquela confusão toda, o Senhor, se nós o tememos, se nós servimos a Cristo, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor ainda tem o melhor para nós. O Senhor há de não nos desamparar. E cabe a nós permanecermos perseverantes, confiantes, louvando a Deus. Portanto, como diz aqui o verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que o Tiago está dizendo é, veio a provação, glória a Deus. Encontre motivos para dar glória a Deus mesmo no meio das dificuldades, no meio das lutas. É um grande desafio, não é verdade? Nós precisamos aprender todos os dias, mas certamente isso é o melhor, porque se nós cremos no Senhor Altíssimo, nós não estamos crendo em um ídolo, nós não estamos crendo em palavras dos homens, nós estamos crendo no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que nos garantiu a salvação eterna em Cristo Jesus. Muito bem, vou ficando por aqui, esse é o nosso Devocional Kairos de hoje, permitindo o Senhor, eu volto amanhã, agora para nós continuarmos frequentemente, né? Esse é o meu desejo, já que agora estou bem, graças a Deus. Vamos nessa série aí da carta de Tiago. Esse vídeo abençoou a sua vida? Tem abençoado a sua vida? Meu irmão e minha irmã, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Mande nas listas do WhatsApp. Você não tem noção o quanto isso abençoa o Devocional Kairos. De repente tem alguém precisando de uma instrução, precisando de uma palavra de perseverança e você vai ser canal de bênção. Então compartilhe essa mensagem para que abençoe mais pessoas. Confira se você está inscrito no canal. Ative o sininho das notificações, porque quando você ativa o sininho, a notificação chega no seu celular, chega o aviso de que tem vídeo novo e você não perde nada aqui no Devocional Kairos, tá bom? Beijo no coração, que Deus continue abençoando cada vez mais, que a tua casa seja um lugar de paz, um lugar onde seja celebrada cada dia mais a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, permitindo o Senhor, eu volto amanhã.